Jaren e o chefe desceram para a masmorra. O lugar parecia uma estação de metrô abandonada. Tudo ao redor foi destruído. De acordo com as regras da associação, todas as ruas e passagens para as masmorras devem estar sob controle estrito. Esta foi a posição oficial da Associação de Caçadores e do governo. Mas não foi um problema para o nosso casal. Chegaram ao destino sem problemas. O patrão, como sempre, fumava um cigarro. E tudo porque ninguém guardava essas passagens. O patrão estava diante de uma enorme porta de ferro coberta de inscrições de selos. Nem todo mundo poderia abri-lo. O patrão possuía um poder especial diferente do Jaren, concentrou energia em sua mão direita e ergueu-a até a porta. A magia começou a acontecer, uma aura azul apareceu ao redor, o ar tremeu. A energia azul envolveu as portas. O chefe tinha um bom controle sobre seu poder, e podia falar com calma. Dirigiu-se ao Jaren com as palavras: eu sempre digo, cuidado para não morrer. Especialmente desta vez. Jaren fez uma cara estranha e pensou consigo mesmo: talvez pare de me ensinar, afinal, eu já estive lá mais de uma vez. E o patrão exalou fumaça da boca bem na cara do cara. Jaren não suportava o cheiro, isso o enojava. Ele começou a acenar com a mão para se livrar da fumaça e disse: ei, o que você está fazendo? Ele disse com uma voz infeliz: eu queria que você prestasse atenção em mim, parecia-me que você estava pensando em outra coisa e não respondeu. É tudo por causa disso. O chefe pensou que o troféu que pode ser obtido se você derrotar a Vespa. Uma poção que pode reviver os mortos. O chefe disse. Essas palavras parecem assombrá-lo. Insatisfeito. O que importa se eu me importo ou não? Jaren estava de uniforme completo, era totalmente preto, para que em caso de perigo pudesse se esconder da vista dos monstros. Atrás dele havia uma arma que o lembrava da lança com a qual seu açougueiro lutava. Jaren foi até a porta, pôs a mão nela e com muito esforço começou a empurrá-la. Mesmo que seja um remédio que não existe, pensou enquanto empurrava a porta. Ainda não pode curar o pai. As portas se abriram e feixes de luz começaram a penetrar do outro lado. A luz do sol apareceu em seu rosto, um ar fresco e agradável soprou do outro lado e seus olhos estavam cheios de entusiasmo e determinação. As palavras giravam em sua mente. Se houvesse alguma maneira, ele nunca perderia a esperança. E as portas se abriram completamente e encheram a escuridão da estação de metrô com uma luz forte. Ele deu um passo para o outro lado, o sol escaldante cegando nosso contrabandista. Ele levantou a mão sobre os olhos para bloquear o sol e ver o que estava ao seu redor. Ele ficou em uma rocha que estava envolta em plantas desconhecidas, lembrando enormes hastes de rosas com espinhos, que foram cruzadas com uma videira. Ele se levantou e olhou para longe. Havia uma máscara em seu rosto, porque não estava claro o que o esperava ali. Não havia informações suficientes sobre este lado e poderia haver uma infecção com a qual o corpo humano não pudesse lidar. Após a fusão dos planetas, masmorras apareceram por toda a Terra. Havia um grande número deles, mas os maiores estavam na Coreia. Uma delas, a primeiríssima, era onde a ilha de Jeju se fundia com uma rocha quente que parecia um vulcão. Plasma de fogo irrompia constantemente dele, e apenas alguns poderiam estar perto deste lugar. Afinal, tal temperatura poderia queimar viva. Jaren colocou uma máscara sobre os olhos para protegê-los de danos. E o segundo, onde ocorreu a fusão da selva engariana. Com parte do distrito Yeouido de Seul. Toda a área se transformou no futuro, como se todas as pessoas tivessem deixado este lugar e a natureza tivesse assumido. A flora verde escravizou os prédios, eles começaram a desmoronar e apenas uma floresta cresceu ao redor. Esta era a antiga área de Guram. Calabouço de baixo nível. Perigo demais. Era uma enorme masmorra centrada na área de Yeouido, bem como nas áreas de Mapo, Yonsan e Yongdiepno. Esta masmorra ainda não foi limpa, muitos caçadores se despediram da vida nela. Um dos homens do contrabandista entregou a mercadoria no ponto de encontro. Parece que a conexão foi cortada quando ele chegou lá. Ele provavelmente levou as mercadorias para si mesmo. Provavelmente ele se machucou ou teve problemas. Ele morava perto do ponto de encontro e deixou vestígios de sangue atrás de si. O chefe sugeriu que ele provavelmente foi ferido pelas vespas celestiais quando estava fugindo. Sua tarefa é verificar o local dos eventos e trazer a mercadoria, se houver. Se continuarmos nossa conversa, essas foram as palavras do chefe. Jaren olhou para ele. E o homem do cigarro acrescentou. Pare de pensar em coisas estranhas, melhor se concentrar no trabalho. Ele estava encostado na parede e a fumaça saía de um cigarro aceso em sua boca. Com um sorriso no rosto, Jaren perguntou,
Como você acha que eu não fugi com o item? O chefe fumante respondeu, não, você não é bobo de fazer isso. E exalou fumaça. Por favor, tenha cuidado. Jaren pulou do penhasco, agarrando-se ao cabo para não quebrar. Atrás dele, o chefe gritou. Eu disse a você que a geleia real das vespas do céu é uma coisa muito cara. Não são apenas as pessoas que estão atrás dele. Ele se aproximou do chão, o cabo estava esticado, não era seu primeiro salto, ele se agrupou e pousou perfeitamente, mas efetivamente no meio da floresta. Estava tão escuro ali que os raios do sol mal conseguiam penetrar na penumbra. Ele ficou no meio da floresta e o cheiro flutuou ao seu redor. E seus pensamentos foram interrompidos pelo que viu no chão. Droga, ele disse, e olhou entre as árvores. Havia uma pegada enorme de um gigante no chão, árvores enormes de outro planeta cresciam por perto, mas até elas pareciam pequenas em comparação com essa pegada. Enlouqueça, Jaren disse. Com esse cheiro, os monstros vão se reunir, você precisa sair daqui o mais rápido possível. Em algum lugar não muito longe deste lugar, algo estava acontecendo, os pássaros da área começaram a voar, houve alguns sons altos. Havia uma garota fugindo. O logotipo da Academia de Aventureiros era visível em sua camisa. Ela estava suando de medo. Ela se escondeu atrás de uma árvore, cobrindo a boca para não emitir sons desnecessários. Esta era uma elfa de cabelos negros, atrás dela havia uma aljava de flechas e um arco. Era Shin Seron, um aluno do primeiro ano da Hero High School. Ela se viu na pior situação de sua vida. Ela ficou totalmente apavorada, seu corpo tremendo queria desempenhar o seu papel. Ela pensou que o exame intermediário seria fácil. Ela espiou por trás de uma árvore para ver se aquele de quem ela estava fugindo a estava seguindo. Mas algo apareceu diante dela. Uma aura escura e medo engrossaram ao redor, foi muito assustador. Uma silhueta apareceu, a silhueta de uma enorme criatura que havia deixado uma enorme marca no chão que Jaren tinha visto. Era um monstro que não deveria estar neste lugar. Ela estreitou os olhos, na esperança de que isso a salvasse e esse monstro não a notasse, ela abriu o olho direito para olhar. Ela ficou horrorizada, não entendeu o que era e como foi parar ali. Este exame era para ser simples, seu objetivo era coletar o máximo de moedas possível, que estavam escondidas em diferentes partes da masmorra. Era um exame prático, com o menor nível de dificuldade. Ela já pensou que o problema havia passado por ela, mas o monstro olhou por trás da árvore e encontrou o elfo tentando se esconder dele. Os monstros nesta área devem ter sido fracos e quase sem inteligência. Ela viu que tinha sido vista, o suor começou a escorrer de seu rosto, ela ficou pasma de horror e olhou para cima. O monstro desferiu um golpe muito forte, destruiu a árvore atrás da qual ela se escondia. Uma onda de choque muito forte se espalhou e a árvore se partiu em pedaços. Por sorte, ela conseguiu desviar do golpe. Ela decidiu fugir dali, mas não foi mais possível. Se houvesse alguma chance de sucesso, seria um milagre, ela pensou. Ela escolheu lutar com ele, embora tivesse poucas chances. Ela carregou seu arco com 3 flechas, puxou a corda para atirar nele. O monstro era muito grande e apenas com sua respiração, deixava sem oxigênio tudo o que o cercava. Agarrando as árvores, ele se moveu em direção ao seu objetivo. A caçadora disparou 3 flechas contra ele de uma vez, seu tiro foi letal para os monstros que deveriam morar ali, mas esse caso foi uma exceção, não deveria estar ali. Ela mirou nos pontos vulneráveis do oponente, atirou direto nos olhos, mas ele bloqueou com a mão. Se fosse um monstro sem inteligência, não conseguiria se defender. As flechas perfuraram sua mão, mas não causaram muitos danos. Ele ficou furioso, embora para ele fosse uma ameaça insignificante. Ela ficou maravilhada, a força de sua pele é maior que a do carro blindado que ela conheceu e estudou nos livros didáticos. O monstro se preparou, ergueu o braço acima da cabeça para dar um golpe forte e contra-atacou com força novamente. Devido ao seu tamanho, ele não era famoso pela velocidade de seus movimentos, o arqueiro saltou para longe dele novamente. Por mais que você atire, ele não pode ser perfurado. Mas ela não teve escolha a não ser lutar para sobreviver. Com outra salva, ela carregou 3 flechas e disparou contra ele, esta foi mais poderosa que a anterior, flechas cortando o ar, voando direto no alvo. Ela o atingiu no peito, sem precisão devido ao medo que a dominava. Todas as 3 flechas atingiram o peito, mas falharam em perfurar a camada superior da pele. Isso o irritou ainda mais, ele mostrou a língua, babando pela boca. Ele queria chegar até ela por todos os meios. Meus ataques não funcionam nele, e ele nem precisa se esquivar ou bloquear, ele investiu direto para ela. Ela tomou a decisão de se aproximar dele, tinha mais chances de vencer essa batalha de perto para que suas flechas causassem mais dano e fossem muito mais precisas.
Desta vez, ela carregou o arco com uma única flecha para aumentar a precisão do tiro. Shinser, esse era o nome da heroína, também empunhava magia, ela assumia a postura de um arqueiro. Ela poderia aplicar efeitos às suas pontas de flecha. Essas pessoas eram chamadas de arqueiros mágicos. Isso era uma técnica, um tiro de fogo, daqueles que ela tinha. Quando ela atirou, sua flecha assumiu a aparência de uma explosão de fogo de um lança-chamas, mas na velocidade da luz. Os tipos de magia que ela pode lançar em suas flechas são infinitos e ilimitados. De longe, seu tiro era visível, que um brilho apareceu sobre a floresta, que parecia uma explosão. E para a vitória total ela escolheu uma explosão, colocando força e poder máximos nela. Ela se acalmou e o medo deixou suas pernas, ela tinha certeza de que esse golpe era fatal para ele. Tal golpe seria bastante eficaz em um monstro com um nível de perigo de 3 estrelas. A luz quebrou e ela viu. Sua flecha errou o alvo, o monstro acabou sendo muito esperto, ela observou enquanto se mantinha entre as árvores. Com um olhar cheio de raiva, ele olhou para o arqueiro. Ela foi atingida pelo medo novamente. Shinserom ficou horrorizada e muitos pensamentos giraram em sua cabeça. Ele se esquivou, mesmo antes de atirar nele. Saltou? Então ele sabia. Na segunda vez não consigo. O que fazer agora? Tem que correr. Ele pulou no chão, tudo tremeu ao seu redor. E ele correu em direção ao aluno. O monstro estendeu a mão para agarrá-la. Ela correu dele, seus olhos cheios de medo. Ele estava bem no alvo, mais um segundo e ele teria agarrado, mas naquele momento aconteceu, o próprio milagre que ela tanto esperava por toda essa intensa batalha. Jaren apareceu lá, ele assoprou em nível e habilidades, e desferiu um golpe esmagador na cabeça do monstro. Ele perdeu o equilíbrio e com o golpe seu corpo começou a recuar. No céu claro, ela viu a silhueta do homem que a salvou da morte. Ele parecia um anjo em carne e osso. Era Jaren. Ela olhou para ele e não conseguia tirar os olhos dele.